Olá, Milena! Tudo bem? Está loura! É isso mesmo? Bom dia, Chuchu! Que bom, graças a Deus. Ficou muito bonita, viu? Ficou diferente, ficou legal. Gustavo chegando, o pessoal tá chegando devagarinho. Só para eu terminar de chegar, tá? Pra gente começar. Daqui a 2 minutinhos, né? A gente começa. Também não posso me prolongar muito. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo. Coloca o seu nome lá para mim, por favor, no chat. Tá, Milena? Coloca também o seu nome para chamada. Lista de presença aí. Senão eu vou esquecer. Vocês estavam em outra aula? Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo, viu? Esquece de colocar o nome completo de vocês lá para mim, tá bom? Para a lista de presença. Bem, já podemos começar, né? O pessoal vai chegando, vai entrando aí. Enfim, no nosso último encontro, o Felipe ficou com uma dúvida, né? Eu falei para ele que eu ia começar a aula tirando essa dúvida dele. Ele ainda não está na sala, mas eu não posso esperar mais, né? Então, assim, eu vou explicar aqui. E aí, se ele tiver alguma dúvida aí na quarta-feira, ou mais tarde, ele fala de novo, tá? Foi em relação à função par e função ímpar. Quando é uma coisa e quando é outra, né? Tem diferença? Tem. É igual, mas é diferente? É igual, mas é diferente. Olha só. Opa, peraí. Eu acho que foi ele ou foi o Felipe, ou foi o Pedro que chegou agora. Então, olha só. Quando uma função f de tal é f de menos x é igual a f de x, para todo x pertence ao domínio de f. Dizemos que f é função par, tá? O que seria isso? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o lapisinho. Eu acho que não. Eu nunca sei quando eu consigo colocar as coisinhas aqui. Tá. Vou pegar esse exemplo aqui e vou trazer para cá, tá? Um quadro branco. Escrever no texto que é mais rápido para mim. Ó, ele fala que f de menos x é igual a... Ah, é o Pedro. Pensei que fosse o Felipe. É igual a f de x. F de x é igual f de x. Deixa eu botar aqui. F de menos x é igual a f de x. Ele fala que é isso, tá? Então, vamos pegar uma função aqui qualquer. Vou pegar Vou pegar essa função aqui, ó. X ao quadrado menos 3. Vou testar 2 vezes, tá? Vou testar quando for f de 3 e quando for f de menos 3, tá bom? Vou pegar aqui o simétrico dele. Essa afirmação aqui, eu estou dizendo que um lado é igual ao outro. Então, independente do valor aqui, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então, eu tenho uma função aqui, função ao quadrado, de índice par, tá? Então, vamos lá. Quando meu f de x for 3, então vai ser 3 ao quadrado menos 3, ok? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9.
menos 3 vai dar 6. Beleza? Vamos testar com o outro. O outro é menos 3 ao quadrado. Menos 3. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3 também dá 9. Menos 3. Isso aqui vai me dar 6. Tá? Então, essa afirmação aqui, ela é positiva, né? Ela é verdadeira. Então, todo índice de par, tá? Todo índice par, observe que os simétricos aqui, ó, a resposta sempre vai ser a mesma coisa. Então, aí nessa situação, a gente vai ter minha função par, tá? E aí, graficamente, eu represento assim. Beleza? Agora, na outra situação. A outra situação, ele fala... Deixa eu anotar aqui para não ficar voltando. Ele fala que é f de menos x é igual a menos f de x. Quando é ímpar, né? Isso aqui é quando é par. Deixa eu apagar só essa parte de cima aqui. Então, isso aqui quando for par, tá? Quando for par. Ok? Agora, quando for ímpar... Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aí a afirmação, ele fala que é f de menos x é igual a menos f de x. Aí sempre a gente sempre vai ter uma equação vinculada a isso, tá? Então aqui vai ser f de x, f de x vai ser igual a 2x ao cubo, ok? E eu vou pegar dois simétricos também, tá bom? Vou pegar f de 2 e f de menos 2. Vamos substituir nos valores ali, vamos ver o que vai dar? Ó, 2 que multiplica. Quando eu tenho uma letra e um número junto, eles estão se multiplicando, ok? Então, 2 que multiplica o 2 daqui de dentro, elevado ao cubo. Elevado ao cubo. 2 que multiplica. 2 elevado ao cubo vai ser 2 vezes 2, que dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, dá 8. Então, 2 vezes 8 vai dar 16. Será que a parte de baixo também vai dar 16? Vamos ver. 2 vezes... Ah, chegou o Gaspar. 2 menos 2 ao cubo. Cadê ele? Conectou? Gaspar, bom dia. Tudo bem? Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Gaspar, eu estou começando a nossa aula com aquela sua dúvida que você teve, tá? Deixa eu só voltar aqui para a tela para você poder entender o que eu estou fazendo, que eu estou no meio da explicação. Vou voltar rapidinho. Quando eu sei que é uma função par e quando é uma função ímpar? Então, vamos lá. Na função par, eu vou ter essa afirmação aqui, ó. F de menos x é igual a f de x. Para todo x pertence ao domínio de f. Dizemos que é a função par. Então, eu trouxe aqui um exemplo. Então, eu peguei aquela afirmação lá, ó, f de menos x é igual a f de x. Aí, peguei uma função, tá? X ao quadrado menos 3. Então, eu peguei dois simétricos aqui para a gente testar. E observe que tanto no 3 quanto no menos 3, o resultado é a mesma coisa. Então, eu estou dizendo aqui que f de menos 3, quando o x for negativo e quando o x for positivo, as minhas respostas sempre são iguais, ó, tá? Independente. E aí, quando tiver essa situação, eu vou afirmar que a minha função ela é par, tá? Então, por exemplo, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado à quarta potência, elevado
a sexta potência. Então, tudo isso vai ser uma função, né, caracterizada como par, tá? E aí, representativamente, no caso, esse exemplo aqui de equação de segundo grau, a gente tem um desenho de quê? De uma parábola. Ok, Felipe? Aí agora a gente está vendo a questão com uma situação que for ímpar, tá? A situação que for ímpar, ele me fala o seguinte: f de menos x é igual a menos f de x. Aí a gente está testando. Eu peguei uma equação aqui, 2x ao cubo, e agora a gente está fazendo aqui as contas, tá? É isso que a gente está fazendo. Como eu fechei ali, né? Aí aqui, ó, 2 que multiplica, resolvendo tá dando parênteses, é menos 2 elevado ao cubo. Então, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais com menos vai dar menos. E multiplicando 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Aí essa multiplicação aqui, mais com menos vai dar menos. 2 vezes 8 vai dar 16. Olha aqui o resultado, olha. Um deu positivo e o outro deu negativo, tá? Nessa situação aqui, a minha parábola vai ser caracterizada como ímpar. O que eu posso concluir com isso também, né? E é como se fosse um macete. Todo índice aqui, ó, for ímpar, é sinal que a minha equação, né, minha função vai ser classificada como ímpar, tá? E aí nós temos aqui um exemplo de um gráfico, tá? Geralmente os gráficos ímpares vão ser bem parecidos, né? Serão vinculados a retas. E já os gráficos que for par vai ser, né, bem ondulado, tá? Essa é a diferença. Deu para entender agora, Felipe? Eu sei que você chegou bem assim no meio da explicação, né? Mas você não entendeu, a gente volta. Tá. Deu para entender um pouco, já é uma grande coisa, né? E aí nos exercícios a gente vai vendo. Isso aqui é só uma classificação, tá? De função par e função ímpar. É só uma classificação. Tá bom? Vamos lá para a matéria de hoje? A gente não perder tempo, já tem um tempinho. A gente está dentro desse universo aí de funções, está recordando esse universo aí. E hoje nós vamos falar um pouco sobre função sobrejetora, função injetora e função bijetora. Então vamos lá. Na sobrejetora, o que seria isso, né? Uma função A de B é sobrejetora quando qualquer y, né, pertence a B, tá? O y é a nossa imagem, galera, aqui, tá? Então, o y, ele pertence a quem? Ao conjunto B. E existe x, pertence a A. O x é o nosso domínio. Então, o nosso conjunto A vai ser o domínio e o nosso conjunto B vai ser a nossa imagem, né? Basicamente, é isso que ele está afirmando aqui. Tal que f de x é igual a y. Eu posso chamar de f de x ou eu posso chamar de y, tá? As duas posições, elas são corretas. E a gente vai trabalhar um pouquinho com o diagrama. O diagrama representa aqui, ó, A está para B. Então, nós temos aqui, sempre também vai estar associado a uma função, tá? A um cálculo. Então, nós temos f de x é igual a x ao quadrado. A função f é sobrejetora, pois todo elemento de B é imagem de pelo menos de um elemento de A. Então, olha só. O elemento de B, conjunto B aqui, todos os elementos aqui é pelo menos uma imagem de A. Olha, esse 4 aqui está relacionado ao menos 2. Esse 1 está relacionado ao menos 1. O 0 está relacionado ao outro 0 do outro lado. E esse 1 está relacionado ao 1 do outro lado, tá? Isto é, o meu conjunto imagem é igual ao meu conjunto contradomínio.
né? O contradomínio ele é o conjuntão. E dentro desse conjunto, uma parcela disso é a minha imagem. Essa minha imagem está vinculada ao meu domínio, tá? Isso a gente viu, acho que semana passada sobre isso, né? Só que aqui nosso contradomínio ele vai ser igual à nossa imagem. Quem é o contradomínio? O 4, o 1 e o 0. Quem é meu conjunto imagem? O 4, o 1 e o 0. Tá bom? Então, aqui eu tenho a função g. Esse n significa os naturais, tá? Então, meu domínio natural, do conjunto natural. E meu contradomínio, né, minha imagem, também vai ser o quê? O conjunto dos naturais. Então, a minha resposta ela não vai ter, por exemplo, um número negativo, tá? É isso que ele está afirmando aqui. Definida por f de g, ou seja, o nome dessa função aqui é g. G de x é igual a 2x mais 3. Não é sobrejetora, pois calculando as imagens, temos. Aí ele vai calcular aqui, ó. O zero. Quando x for igual a zero, né? Quando x aqui for zero, o que vai acontecer? 2x, ou seja, 2 vezes 0, mais 3. O resultado vai ser 3. Quando o meu x for 1, então aqui no lugar do x vai ser 1. Então, multiplicando aqui vai dar 2. 2 mais 3, 5. Quando o meu x for 2, 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 3, 7. Vamos só dar uma olhadinha aqui? Olha só. Menos 2, menos 1, 0, né? Olha os valores associados. Então, aqui, ele não vai ser sobrejetora, tá? Tá aqui, observe o conjunto imagem é 3, 5, 7, por aí vai. Então, o domínio é igual ao contradomínio, que é igual ao conjunto dos naturais. Quem é o conjunto naturais aqui? 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Tá? Então, não é sobrejetora. Ele está afirmando aqui, ó, que o domínio é igual ao contradomínio. O domínio é igual ao contradomínio. Nessa situação, a gente não tem a sobrejetora. Assim, existem elementos do contradomínio de G que não são imagem de nenhum elemento de D, né, que é o domínio. Então, por exemplo, 0, 1, 2, 4, 6. Então, o G ele não é sobrejetora. Por quê? A imagem é diferente de CD do conjunto contradomínio, tá? Vamos lá. Aqui no exemplo anterior, deixa eu voltar para cá. Todos os elementos de B está vinculado pelo menos com o conjunto A. O conjunto A é o domínio, e o conjunto B é o contradomínio. Dentro do contradomínio, a imagem é igual ao contradomínio. Então, beleza. Tá vendo aqui, ó? Não sobrou ninguém no contradomínio. Já aqui, nesse exemplo, o contradomínio, nem todos do contradomínio vai ser imagem, então vai sobrar número. Então, nesta situação, a gente fala que não é sobrejetora, tá? Tranquilo, gente? Função injetora, tá? Uma função A de B é injetora quando quaisquer x1, x2 pertence a com x1 diferente de x2. Tivemos f de x1 diferente de f de x2. Como assim? Vamos ver aqui, ó. Então, a função que é definida é f de x é igual a x mais 1, que é injetora, pois os elementos distintos, ou seja, são diferentes de A, são associados por f a elementos distintos de B. Isto é, cada elemento da imagem
é um único elemento de B. Então, nós temos aqui o conjunto A, que é o nosso conjunto domínio. Nós temos o conjunto B, que é o nosso contradomínio. Aplicando esses valores aqui, nesta fórmula aqui, nessa lei de formação, por exemplo, menos 1. Menos 1 aqui, menos 1 com mais 1 dá 0. Então, eu vou ligar o menos 1 com 0, ok? Quando x for 0, olha, que é o segundo número aqui, 0 mais 1 dá 1. Então, 0 vai ligar com 1. Quando o meu x for 1, então, 1 mais 1 dá 2, tá aqui. Quando o meu x for 2, por exemplo, 2 mais 1, 3. Então, ó, só que acabou o meu elemento do conjunto A. Eu associei cada elemento do meu conjunto A com algum elemento do conjunto B, tá? Neste caso, a gente vai falar que é uma injetora, tá bom? Tranquilo? Tranquilex aí, gente? Vocês estão caladinhos? Então, beleza. Então, tá tranquilo, né, Felipe? Beleza, vamos lá. Então, a função G de R em R, conjunto R, com conjunto R, definida por G de X. Então, quem é a função aqui de formação, a lei de formação? X ao quadrado mais 1. Ele está afirmando que esta equação, né, essa função, ela não é injetora, pois existem valores diferentes de x do domínio de g, para os quais obtemos o mesmo valor de x. Então, vamos lá. Conjuntos reais são todos os números que vocês conhecem, vocês têm que ter em mente, tá? Dentro dos conjuntos reais, eu tenho os números positivos e negativos, para começar. Dentro dos números positivos e negativos, né? Dentro desse universo aí dos números reais, a gente também tem os números racionais e os números irracionais. Então, todos esses números que vocês conhecem, os números naturais, todos, estão dentro dos números reais. Então, ele pegou um exemplo aqui. Ele pegou dois valores simétricos para testar. Pegou g de 1, quando x for igual a 1. Então, vou vir aqui na minha equação e vou substituir, né? Quando o meu x for 1, 1 ao quadrado dá 1, mais 1, 2, está aqui. Beleza. Quando o meu x for igual a menos 1, quando o meu x for igual a menos 1, isso aqui é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. E 1 vezes 1 dá 1. Então, aqui dentro dá 1 como resposta. Com mais 1 aqui fora, dá 2. Olha aqui, ó. Quando tem umas situações aqui, né, ela não é injetora, pois existem valores diferentes para x, ó, número 1 e menos 1 do domínio, e o g para quais obtemos o mesmo valor. Então, quando tem a situação aqui, eu não tenho uma função injetora, tá? Agora, a função bijetora. Uma função A para B é bijetora quando F é sobrejetora e injetora. Então, quando tem aquelas duas situações, né, ao mesmo tempo, ela vai ser bijetora por causa disso, tá? Então, nós temos aqui o diagrama e observe que a lei de formação aqui, ó, é F de x, x2 mais 1. Então, aqui ele está afirmando que é bijetora. Então, vamos substituir aqui, ó. Quando x for 0, quando o meu x for 0, vai ser 0 vezes 2 dá 0, mais 1, 1. Então, liguei aqui o 0 com 1. Quando for 2, 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Quando for 3, dá 6 aqui, mais 1, 7. Observe que o meu conjunto B é o meu conjunto de 3 elementos, 1, 5 e 7, aonde cada elemento do meu domínio está associado a um único elemento do conjunto B, né? Então, aqui, como não sobra nada, é sobrejetora, né? E está relacionado com alguém lá do domínio. E vai ser injetora porque cada elemento está relacionado a um item, né?
Cada domínio está relacionado a um valor diferente da imagem. Então, ela vai ser, nesse caso aqui, ela vai ser bijetora. Então, vamos observações aqui. Ó. F é subjetora, pois todo elemento de B é imagem, pelo menos um elemento de A. Aqui é como se fosse um resuminho, tá? Então, a imagem de F é igual a CD. CD aqui é conjunto, é contradomínio. F. Nossa função F aqui, ela é injetora. Quando isso acontece? Pois os elementos distintos de A estão associados por F a elementos distintos de B, né? E a cada um dos elementos de B é imagem de um único elemento de A, ok? É o que eu acabei de dizer lá atrás. Portanto, quando eu tenho as duas situações interligadas, né? Eu vou ter minha função F vai ser bijetora. A função G de R, domínio em R, e contradomínio aí, ó, de R, é definida por G de X. X ao quadrado. É bijetora? Ele está perguntando. Então, para responder, a gente tem que verificar se é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo, né? Então, nós temos aqui um gráfico. Aí a gente observa que o G não é sobrejetora, pois a imagem de R positivo é diferente de CD, que é o conjunto que é meu contradomínio. Então, ela não é bijetora, tá? Nós também que G não é injetora, pois os elementos distintos de X do domínio de G são imagens iguais, ó. G de menos 2, G de 2, isso aqui é o domínio. O domínio está ligado a quem? A linha do X. E minha imagem está vinculada a quem? A minha imagem está vinculada a meu Y, tá? Então, aqui, ó, ele está falando que nesse ponto aqui, 4 com 2 e 4 aqui com menos 2. Isso aqui não pode acontecer, né? Então, não é injetora também, tá? É possível reconhecer se uma função é bijetora por meio do seu gráfico? Traçando retas paralelas do eixo X pelos pontos cujas ordenadas pertencem ao contradomínio da função. Podemos observar 3 possibilidades. Vamos ver? Então, a primeira delas. Cada uma das retas cruza o gráfico em um único ponto, tá? Então, tá aqui. Observe que a imagem está vinculada ao quê? A Y, né? A imagem é igual ao contradomínio. Olha, o contradomínio vai de 2 a 7, assim como a imagem também. É sobrejetora. Para quaisquer x1 e x2 pertence a f de x. Então, se a gente observar aqui, ó, a linha do x ele vai variar de 1 a 5, tá? E cada elemento aqui, ó, o f de 1, o x1, x2, desculpa, eles são diferentes, tá bom? Então, nessa situação aqui, a gente tem uma função bijetora. Pelo menos uma das retas cruza o gráfico em mais de um ponto. Então, nós temos aqui, ó, é sempre analisando. O x vai ser meu domínio e o meu y o contradomínio, tá, gente? Então, observe aqui, ó, que a imagem aqui, que vai de 2 a 6, é igual ao contradomínio. Então, é sobrejetora, tá? O G1 e G2, ou seja, o X1 e X2, ó, X1 e X2, X1 bate aqui, X2 bate aqui. São iguais, tá? Em relação a esse ponto aqui. Ou seja, não é injetora, portanto, não é uma função bijetora, tá?
Pelo menos uma das retas não cruza o gráfico. Olha aqui. E aí nós temos a imagem diferente do contradomínio. Olha aqui, ó, o contradomínio vai aqui do 1 até 6. A imagem, olha, pega desse ponto aqui, ó. Pega desse ponto aqui até 6. Então, aqui a gente já consegue ver que não é sobrejetora, ok? Se ela não é sobrejetora, automaticamente ela não vai ser bijetora. Então, há uma tendência dela ser o quê? Injetora, olha. E eu tenho aqui valores diferentes, né, do domínio. Para cada item aqui do contradomínio, no caso da minha imagem, eu vou ter um ponto correspondente e único, tá? Então, aqui, esse gráfico aqui representa uma injetora, beleza? Então, nós temos essa imagem, esse gráfico aqui, que representa a função y de f de x, de variável. Verifique se é uma função injetora. Vamos lá. Aí, ó, tração retas paralelas, que são essas linhas aqui, ó, cinzas, tá vendo? Aí a gente vai ver. Ela não é injetora, pois em diferentes valores de x, pertence ao domínio, temos imagens iguais, tá? Então, não vai ser por causa disso, tá? A imagem que ele fala, gente, é vinculada ao quê? A linha aqui, ó, a reta do y, tá? Tá pedindo aqui para verificar se o gráfico, aí aqui a gente trabalha com intervalo fechado em -2 e fechado em 8. O que seria isso? Intervalo aberto, intervalo fechado. Quando o intervalo está fechado, eu estou incluindo aquele número. Quando o intervalo está aberto, eu não incluo aquele número. Então, esse gráfico aqui vai desse ponto aqui até esse outro ponto aqui, ó, a bolinha fechada, tá? Então, ele está perguntando se representa uma função bijetora. Nesse caso aqui, não é sobrejetora, porque o conjunto imagem varia de um intervalo de 2 até 8. É diferente do contradomínio, que é de 0 a 8. Olha, o contradomínio vai daqui até o 8, beleza? Então, essa função ela não é bijetora, né? E também não vai ser injetora, porque os elementos do domínio é diferente. Ok? Vamos para os exercícios agora. Eu vou pedir para vocês printarem essas telas, tá? Printar a tela para depois vocês fazerem. Essa é a questão número 1. Questão 2 e 3. Questão 4. Questão 5. Questão 6. E tem a nossa questão número 7, tá bom? Lembrando que essa parte teórica também deve estar descrita no caderno de vocês, tá? Vocês podem copiar na íntegra ou fazer um pequeno resumo, né? Aí vocês vão ficar à vontade em relação a isso, tá? Gente, alguma dúvida em relação ao assunto de hoje? Querem que eu volte alguma tela? Todos já escreveram o nome completo lá na lista de presença. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat agora. Tudo bem, Emanuele. Tô lendo aqui, tá? Tranquilo, tá bom? Seja bem-vinda aí.
Vitor, você que chegou agora no finalzinho da nossa aula, depois você vai ver essa gravação, tá? Que a gente tem o quê? 5 minutinhos para terminar. Vou pedir para você printar as telas, tá bom? Para você fazer em casa aqui os exercícios, tá? E aí eu acabei de falar com o pessoal que tudo isso aqui tem que estar nos cadernos de vocês. A parte teórica vocês podem até fazer um resuminho, não tem problema, tá? Ou quem quiser escrever na íntegra, tranquilo. E é o exercício para conter tudo no caderno, tá? Então vai printando aí, tá, ô João? Você que chegou agora? Cadê ele, gente? Eu acho que ele caiu. Ah, João caiu. Entrou, mas saiu. Tá dando ruim na internet dele. Gente, tranquilo. Alguém quer falar alguma coisa? Os exercícios vão ficar para casa, tá? Vou pedir para vocês tentarem fazer, porque é em cima do tentar fazer que a gente vai ver se vocês estão errando ou não, tá? E aí, vão fazendo. Aconteceu alguma coisinha lá no meio do exercício? Escreve no cantinho, que aí quarta-feira fica mais fácil para a gente poder conversar, tá? Sobre as dúvidas de vocês. Vou estar encerrando o nosso encontro, então, tá bom? A gente se vê quarta-feira. Desejo tudo de bom para vocês, tá? E quarta-feira aí a gente corrige, tá, gente? Beijo, tchau, tchau, Felipe, tchau, gente.